Após quase 50 anos de uma ditadura bolorenta, a Revolução do 25 de Abril de 1974 trouxe-nos a democracia e a consequente valorização da vontade dos cidadãos da nossa República Portuguesa. Em 25 de Abril de 1975, os portugueses votaram em liberdade e elegeram a sua Assembleia Constituinte. E, em 1976, entrou em vigor a Constituição da nossa nova democracia, consagrando, entre muitos outros, o direito a eleições livres e justas para os vários patamares do nosso edifício político, no plano central, regional e local. O artigo 259º da Constituição consagra a criação da Assembleia Regional, que compreenderá representantes eleitos diretamente pelos cidadãos do território de cada região do continente. Ora, 50 anos após o 25 de abril de 1974, o povo português pode eleger o poder central, Assembleia da República e Presidente da República, e o poder local, Assembleias Municipais, Câmara Municipal e Assembleia de Freguesia. Mas aos portugueses do continente, os das regiões insulares da Madeira e dos Açores, é permitido eleger as suas Assembleias Regionais no âmbito de uma autonomia regional específica, e muito bem, mas aos portugueses do continente não é possível eleger os seus representantes da Assembleia Regional, contrariando o que está consagrado na nossa Constituição. Mas será este patamar intermédio da administração prescindível? O que nos diz a realidade é que ele é mesmo indispensável. O Estado português nunca prescindiu para administrar todo o seu território do patamar intermédio regional. E atualmente, no território continental, sem, por exemplo, as atuais Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDR, do Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, e as áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, o Estado português seria mesmo inoperacional. A título de exemplo, as CCDR têm por missão definir e executar as estratégias de desenvolvimento regional, integram e articulam territorialmente políticas públicas indispensáveis à execução das políticas de desenvolvimento regional nos domínios do ambiente, cidades, economia, cultura, educação, saúde, ordenamento do território, conservação da natureza e agricultura e pescas. Asseguram também o apoio técnico aos municípios e suas associações e o planeamento e a gestão da política de coesão no âmbito dos programas regionais e dos programas de cooperação territorial europeia, enquadrados nos ciclos de programação das políticas da União Europeia. A gestão dos vários programas e fundos comunitários, tão importante para o desenvolvimento da nossa nação, é feita pelas CCDR. A União Europeia tem como parceiros privilegiados as regiões dos vários países para a persecução dos seus objetivos económicos, sociais, ambientais e de desenvolvimento. É à escala territorial regional que se assegura o princípio, caro à União Europeia, da subsidiariedade. Mas, pese embora a importância e o elevado nível de competências, os órgãos diretivos das CCDR no nosso continente português não são eleitos diretamente pelo povo de cada região e não substituem as Assembleias Regionais. Graças ao Decreto-Lei nº 36 de 2003, que já foi um avanço, são os presidentes das câmaras municipais, os presidentes das Assembleias Municipais, os vereadores e os deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia, que os elegem. No entanto, se por hipótese confrontarmos um dos presidentes de Câmara de uma determinada região com uma decisão, eventualmente polémica, de uma respectiva CCDR, de imediato, esse presidente de Câmara enjeita qualquer responsabilidade e lembrará até que a sua eleição o mandata apenas como presidente da Câmara. Falta, por isso, ao patamar regional, a legitimidade política proveniente do voto. A necessidade absoluta de uma administração regional no continente é irrefutável. Há assuntos que exigem escala
escala regional, como por exemplo a educação, a saúde, a coesão territorial e sustentabilidade ambiental e os transportes. Então, por que razão não se cumpre o que está consagrado na Constituição da República Portuguesa e não se permite aos portugueses do território continental a eleição direta das suas Assembleias Regionais? Já em abril de 2019, em entrevista ao Jornal de Notícias, o professor Valente de Oliveira, figura proeminente nas questões da gestão do território, que foi presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte entre 1979 e 1985, ministro do Planeamento e da Administração do Território entre 1985 e 1995 e ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação em 2002 e 2003. O professor Valente de Oliveira relembra nessa entrevista ao JN de forma clarividente o seguinte: em 1991, o Parlamento português aprovou por unanimidade a Lei 4 das Regiões Administrativas. Mas, em 1997, a Constituição da República foi alterada e uma artimanha e habilidade de um jurista e constitucionalista competente, mas antirregionalista, Marcelo Rebelo de Sousa, passou a impor a obrigação de um referendo para a concretização das regiões administrativas. Colocou-se assim uma rolha no processo da regionalização e esta ficou armadilhada. Faz por isso sentido rever a Constituição para eliminar a obrigação da artimanha populista do referendo. E continua o professor Valente de Oliveira: sem governos regionais, o que seriam os Açores e a Madeira? No continente, diz ele, o ideal seria as 5 regiões que correspondem geograficamente às atuais CCDRs, bastante consensuais. Ora, concordo inteiramente com o professor Valente de Oliveira. O preceito constitucional da eleição das regiões administrativas mantém-se e tem que ser concretizado. Realizar um referendo, tal como se fez em 1998, na altura não vinculativo, pois houve um absentismo superior a 50%, e esse referendo foi intoxicado por argumentos populistas, intelectualmente desonestos. Portanto, realizar um referendo para aprovar a regionalização será, na nossa perspectiva, referendar a democracia. Não se pode perguntar se se deve prescindir do direito de voto para a eleição dos nossos representantes regionais. No limite, poderia igualmente perguntar-se se é necessário eleger os nossos deputados municipais ou até os nossos deputados nacionais. Só aos populistas agrada a ideia de um dirigente iluminado, um Führer, a nomear os deputados e dirigentes dos vários patamares da nossa administração. Aos democratas tal não é concebível. Há por isso que voltar ao preceito constitucional da versão original da Constituição de 1976. E parafraseando novamente o professor Valente de Oliveira, há que eliminar a obrigação de um referendo, pois a Constituição está incoerente. Mantém o artigo que prevê a criação de regiões administrativas e depois obriga a referendar com um duplo sim. A regionalização está assim fechada a 7 chaves. É imperiosa a necessidade de se completar eleitoralmente o edifício político-administrativo português. É uma questão sem sentido ser a favor ou contra a regionalização. Todos os governos da nação, pelo menos desde o liberalismo, não abdicaram nunca de um poder intermédio, que a não existir implicaria quase um colapso político-administrativo do país. Até Salazar viveu com os municípios e os distritos. Só que nenhum patamar era eleito, obviamente, nem o governo central, pois vivíamos numa ditadura. É por isso uma questão de racionalidade administrativa haver um poder central, um poder regional e um poder local. E como vivemos em democracia, estes 3 estratos devem todos eles ser eleitos diretamente. E não só 2 deles, como acontece de forma discriminatória no continente da República Portuguesa. Com racionalidade, discernimento e patriotismo, façamos cumprir a nossa Constituição. Apelo a que os partidos democráticos façam, o mais brevemente possível, a revisão constitucional que elimina a obrigação do referendo para instituir as regiões administrativas do continente. A democracia portuguesa está incompleta
não permitindo aos seus cidadãos do continente o direito à cidadania do voto na eleição dos seus representantes regionais. A democracia portuguesa só pode contrariar os seus inimigos populistas não cedendo-lhes e escondendo-se, mas afirmando-se com mais e melhor democracia. Há, por isso, que cumprir a Constituição da República e instituir rapidamente as regiões administrativas.